O Internacional estuda fazer movimentos para mudar a zaga nessa janela de transferências da metade do ano. A possibilidade de Robert Renan ir embora, a insatisfação interna com o zagueiro que deve ter oportunidades esfriadas daqui para frente e a possibilidade de um zagueiro de alto nível ser oferecido para o ambiente colorado. Tudo isso a gente traz agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre o planejamento colorado para a zaga nesse ano de 2024. O Robert Renan com seu futuro indefinido. A possibilidade da contratação de mais um zagueiro. Yerry Mina surgindo como um nome viável e Fernando sendo utilizado nesta função. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Zapay, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes, tá? Zapay, Zapay, um aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. O Robert Renan, que foi o principal personagem da eliminação colorada no Campeonato Gaúcho, ainda não voltou a jogar. E a grande verdade é que o que circula de informação no estádio Beira-Rio aponta uma insatisfação muito grande, uma decepção muito grande do ambiente colorado com o Robert Renan. Da comissão técnica, do Eduardo Cudê, de jogadores do Internacional, o clima do Robert Renan no ambiente colorado, ele não ficou bom depois do que aconteceu na partida contra o Juventude e em especial do que aconteceu depois, cobranças foram feitas por jogadores, o clima ele não ficou bom para o Robert Renan, tá? E o futuro do jogador, a gente já falou aqui, ele está indefinido. O Inter vai fazer um movimento agora na janela da metade do ano pelo Robert Renan. Por quê? Ele tem contrato com o Inter até o final deste ano de 2024, emprestado junto ao Zenit. E existe uma cláusula que, caso o Zenit consiga vender o Robert Renan, o que é uma tendência, o que é um objetivo do clube russo, o Inter é ressarcido em 4 milhões de euros, também em alusão ao valor que o Zenit devia ao Internacional pelo Yuri Alberto. E o Inter quer esse dinheiro e por isso não vai fazer nenhum movimento com o Robert Renan agora. O grande ponto é, o Robert Renan deve perder espaço no elenco do Internacional. Antes ele era quase um titular, disputando e revezando posição com o Gabriel Mercado. Quando não jogava o Gabriel Mercado, jogava o Robert Renan. Ele era quase um titular da equipe do Internacional. E essa hierarquia, ela cai. Obviamente que ela cai por hora e daqui a pouco o Robert Renan pode ter uma outra oportunidade de se recuperar. Mas hoje, o Robert Renan não tem o mesmo valor de hierarquia no elenco colorado que tinha antes. E aí a questão é a seguinte, ele não sendo utilizado até a metade do ano, e o Inter não vai fazer nenhum movimento para tentar romper o contrato de empréstimo, justamente porque tá de olho na grana que pode ganhar na metade da temporada, mas se não vier a venda do Robert Renan, aí possivelmente o Inter faça algum movimento de repassar o empréstimo do Robert Renan para outra equipe, por entender que não existe mais ambiente e que não tem por que ficar com o jogador se ele não vai render o valor financeiro que o Inter conseguiu acertar contratualmente. E não tendo espaço no time, ele pode sim ter algum tipo de rumo. Mas só nessas condições. Passando a janela de transferências da Europa, da metade da temporada, se não evoluir a venda dele para algum outro mercado, se fala muito no mercado inglês, existe a chance do Inter repassar o empréstimo deste jogador, mantendo o cenário atual dele. Ele vai perder hierarquia, ele vai cair na hierarquia do elenco colorado, porque o Fernando está subindo na hierarquia. O Fernando hoje é um titular do Inter, deve receber uma sequência, inclusive, sendo este cara quarto zagueiro. E existe uma explicação tática que facilita a saída do Robert Renan do time, que é o fato do quarto zagueiro, o zagueiro pelo lado esquerdo, ele ser o cara que joga centralizado na saída de bola, porque o René é o lateral esquerdo que desce para fechar quase como um terceiro zagueiro. Então não tem muito problema que esse zagueiro pelo lado esquerdo seja destro, porque ele joga centralizado na saída de bola. E o Robert Renan jogava centralizado na saída de bola. E aí não faz diferença se ele for destro ou canhoto. O Cudê gosta muito de ter essas saídas com os zagueiros pelos lados,
né, da defesa, mas isso é um pouco minimizado com a situação do René, que desce para fazer essa saída de bola, e o Fernando vem sendo foi esse cara contra o Belgrano e deve ser nos próximos jogos, porque foi muito bem na zaga quando jogou o Fernando. Contratações. O Inter vai contratar um novo zagueiro. E a ideia é, inclusive, buscar esse novo zagueiro até agora, os próximos dias. Hoje é dia 7, o Inter tem 12 dias até o fim da janela para buscar esse novo zagueiro. E observa no mercado opções no cenário do futebol brasileiro mais viáveis financeiramente e tudo mais. Mas o nome de fora dessa janela de abril começou a circular, que é o do Yerry Mina. 29 anos, pertence à Fiorentina, está emprestado ao Cagliari, e depois que terminar o contrato dele com o Cagliari, se cogita a possibilidade dele voltar para o futebol brasileiro, e o próprio agente do jogador já sinalizou isso, e sinalizou que vai oferecer ele ao Internacional. Ele é muito amigo do Rafael Borré, o Yerry Mina está ouvindo muitas referências positivas do Internacional. E hoje vem uma informação importante sobre o salário do Yerry Mina, tá? O salário do Yerry Mina lá no Cagliari e na Fiorentina, ele é de algo em torno de 1 milhão e meio de euros por temporada, o que representa 800 mil reais, 700 mil reais por mês. É um valor muito viável para o Inter pagar. Então a ideia de que o Yerry Mina é um jogador inalcançável do ponto de vista financeiro não se confirma nessa informação, porque seria um jogador viável. 700 mil reais, 800 mil reais por mês é um valor que o Inter consegue pagar por um zagueiro de nível como o Mina que, enfim, sobrou no futebol brasileiro, jogou em Barcelona, jogou em Everton, joga hoje na Série A do Campeonato Italiano. A grande questão que se discute é se o Yerry Mina é um zagueiro da característica que o Kudê quer. Porque o Yerry Mina é um zagueiro que, apesar de sair bem pro jogo, ele não é tão veloz, ou melhor, ele é mais pesado, ele é um cara que defende muito bem a área. Não é exatamente a característica que o Kudê gosta, de zagueiros mais leves, né, como o próprio Robert Renan, como o Vitão, e como outros que o Kudê teve na carreira dele. Mas é um nome que o Inter vai observar, obviamente, se ele for oferecido de fato ao Internacional, um movimento este que não aconteceu ainda. E repito, já havia dito isso antes. Para o Mina desembarcar no Beira-Rio, precisa um longo caminho ainda acontecer, porque sequer oferecido ele foi. O que a gente sabe é que o empresário dele disse que vai oferecer ele para o Internacional. Daí o Inter precisa se interessar, precisa avançar nas conversas, precisa conseguir a liberação, precisa acertar salário com o jogador, precisa aí sim fechar a contratação. Mas é um longo caminho. Mas o salário do Mina, ele é compatível com a realidade financeira do Internacional. Os próximos dias serão de movimentos importantes para a zaga. O primeiro deles, o Fernando se estabelecendo como um cara acima na hierarquia do Robert Renan. Segundo, a manutenção ou não do status do Robert Renan como um cara afastado do elenco. E terceiro, aí sim, a busca. Se não na janela de abril, um nome de menor expressão, aí na janela do meio do ano, um cara como o Mina, que será oferecido ao Inter. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!